Fala pessoal, bem-vindo ao meu canal. Aqui quem fala é o Pedro. E no vídeo de hoje a gente vai resolver um desafio de entrevista para front-end. O nome desse desafio se chama Memoize. E o interessante, pessoal, desse desafio é que ele já caiu em grandes empresas como LinkedIn, Atlassian e Uber. E esse desafio ele vai estar disponível, né? Ele está disponível no Great Frontend. Para quem não conhece o Great Frontend, ele basicamente é uma plataforma de desafios front-end de entrevista, né? Então você vai ter desafios, por exemplo, de algoritmos, desafios para você implementar um método utilitário do JavaScript ou qualquer coisa do gênero, desafio para construir interface e também os famosos system design, só que são mais system designs relacionados ao front-end, tá? E é uma plataforma bem legal, então se você curte resolver desafios, está treinando para um processo seletivo ou só quer mesmo se aperfeiçoar no front-end, eu indico, vou deixar o link aí na descrição do vídeo. Mas aí, pessoal, vamos lá para o desafio, né? Esse desafio é para você fazer um utilitário Memoize. Eu vou aqui para o exemplo para explicar mais ou menos como esse utilitário vai funcionar, tá? Ele é uma função, tá? Que recebe uma outra função como parâmetro, então a high-order function. Essa função, aqui tem um exemplo ó, chamado expensive function, e a ideia é o seguinte, pensa por exemplo, essa função aqui ela basicamente retorna n vezes 2, tá? Então, por exemplo, se eu passar 5, ela vai me retornar 10, tá? Ela vai fazer a computação ali e no final vai me retornar 10. E aí pensa que essa função, ela para o mesmo output, ela sempre vai gerar, na verdade, para o mesmo input, ela sempre vai gerar o mesmo output. Sabendo disso, eu não preciso, por exemplo, se eu chamar a mesma função com o parâmetro 5, fazer todo o processamento de novo. Eu posso memorizar, eu posso cachear o resultado. Então, basicamente, vamos pensar aqui ó, no caso do fatorial. Então, por exemplo, se eu sei que o fatorial de 2, de 3 aqui, por exemplo, vai ser 3 vezes 2 vezes um, tá? Que aqui vai me dar 6, beleza? Se eu chamo esse fatorial de 3 de novo, eu poderia fazer esse processamento aqui. Mas se eu salvo o resultado em algum local, uma espécie de cache, eu não preciso fazer essa computação de novo. Porque eu sei que o fatorial de 3 é 6, então eu poderia retornar ele, né? Então a ideia desse problema é o que a gente vai fazer. A gente vai guardar o resultado, tá? Para um determinado input, por exemplo, 3, e vai cachear isso, né? A gente vai ter meio que um cache, que aí na posição 3 vai ter o resultado desse fatorial. Então a gente vai fazer algo mais ou menos assim. Para quando eu chamar o fatorial de 3 de novo, eu vou lá olhar no meu cache. Olha, já tem o valor calculado do valor 3? Já tem. Então, retorna o valor 6. Beleza? Vai ser mais ou menos essa a ideia. Só que a gente tem que criar isso de forma genérica, né? Para qualquer função. Para ajudar a gente, pessoal, nesse desafio, ele tem uma restrição aqui bem interessante, ó. Que a gente pode assumir que essa função sempre vai receber string ou número. E somente vai ter um argumento. Tá? Então, isso ajuda muito, porque se tivesse mais argumentos, eu teria que montar uma fórmula ali, né, de criar essa chave do cache, né? Mas como é só um argumento, esse argumento vai ser a nossa chave e o resultado da função vai ser o valor da chave ali, né? Então, vamos lá. Primeira coisa que eu sei, preciso retornar uma função. Então, vou retornar um function. E essa função vai sempre receber um argumento, né? A função que eu recebo aqui como parâmetro sempre recebe um argumento. Então, essa função que eu vou retornar sempre vai receber um argumento também. E aí, no final do dia, essa função ela vai chamar a função que eu recebi como parâmetro, passando um argumento. Só que, o que tem que acontecer aqui? A gente tem que cachear o resultado. Para a gente fazer esse cache, o que eu vou criar aqui? Ó? Vou criar um cache, tá? Que vai ser um mapa, tá? Um map do JavaScript. E aí o map é uma estrutura de dados de chave-valor, né? Que vai ser assim, o ideal para a gente resolver esse problema, porque a gente consegue, por exemplo, saber o resultado daquela função, né? Daquela chave em O de 1. Beleza? Vai ser um resultado constante. E aí o que eu vou fazer? Em vez de retornar a função, eu vou pegar o resultado dela, tá? E vou salvar no meu cache, tá? Então vamos aqui, eu dar um cache ponto. E aí, se eu não me engano, é set o método e a chave vai ser o argumento e o valor vai ser o resultado. Beleza, pessoal? Então aqui, depois disso, eu posso retornar o meu resultado.
Só que está faltando alguma coisa aqui, né? A gente está calculando o resultado, a gente está salvando no cache e a gente está retornando esse resultado. Mas em nenhum momento a gente está verificando se esse resultado já está no cache, né? Na verdade, se essa chave ela já existe no nosso cache, no nosso hash map. Então aqui no início da função, o que eu vou fazer? Ó? Se o meu cache já tem essa chave, então eu vou retornar o meu cache e eu dou um ponto get passando a minha chave, que é o meu argumento. Então, se ele já tiver, eu só retorno do cache aqui em odd 1. Massa? Então, bem legal, a gente já tem o resultado aqui, já tem a nossa função implementada. Se a gente executar aqui para os casos básicos, ele faltou o new aqui no map. Então, se a gente executar agora, passou nos casos bases, tá? Se a gente submeter, a gente vai ter apenas um probleminha que eu vou já mostrar para vocês. É um caso de teste que vai falhar. Ó, falhou um caso de teste aqui. O legal do Great Frontend é que você consegue ir exatamente no caso de teste. Ó. O caso de teste é que pode ser que essa função esteja sendo acessada por um objeto. Ó. Por exemplo, eu tenho uma função aqui, tá? Ele vai receber o this e esse x, e aí ele vai fazer um return this.age vezes x, né? E essa função ela vai ser chamada pelo objeto pessoa aqui, né, nesse caso. E o this do JavaScript ele varia se você está usando uma function, né? Então, nesse caso, o this é o próprio objeto pessoa. A gente tem que garantir isso aqui no nosso código. Para a gente fazer isso, pessoal, tem algumas formas, tá? A forma que eu vou usar aqui é usar o ponto apply, tá? E aí eu passo o this, que é o this aqui, que é essa minha função, que vai ser naquele caso a pessoa, tá? E o meu argumento. Se eu não me engano, o apply eu tenho que passar esses argumentos no formato de array. Se eu não me engano, a gente vai testar aqui junto. Se eu executar aqui, se eu submeter, é isso, né? Então, já está funcionando. Então, o que a gente está fazendo, né? Para a gente conseguir acessar o this do objeto que foi chamado, a gente precisa usar esse function.apply. Você passa o this como primeiro parâmetro e os argumentos como segundo parâmetro no formato de array. Beleza, pessoal? Galera, esse era o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não é um desafio difícil, tá? Mas você tem que trabalhar com alguns conceitos. Um conceito, por exemplo, de cache. Aqui você também tem que trabalhar com o conceito de high order function e closures. Então, acho que deu para praticar isso. E aí, enfim, a gente conseguiu resolver esse desafio aqui junto. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês tenham curtido, deixem um like no canal. E até o próximo vídeo. Valeu, pessoal!